Galera, a Foze Audio está se mostrando uma das mais interessantes fabricantes de amplificadores e DACs da China. Não necessariamente por trazer os melhores produtos, né, ou os mais tradicionais, mas porque ela segue uma linha muitas vezes diferente daquela mais clínica, vamos dizer assim, de uma Topping ou de uma SMSL. Um Topping ou SMSL, assim, costumam ser, tipo, acho que a escolha é óbvia quando você simplesmente quer um bom DAC ou um bom amplificador de fones. A Foze já é meio diferente, pô. Eles têm o SK01 e SK02, que são amplificadores super compactos, mas bem interessantes. Tem o PH05, que tem tipo 5 saídas diferentes. Tem o K7, que é sensacional, assim, voltado para o público gamer, super diferente. São todos meio que tipo fora da norma, sabe? Mas bem legais. O produto de hoje é mais uma bela demonstração disso. É esse aqui, o Foze GR70. Ele é um amplificador de fones e pré-amplificador valvulado que está custando já no Brasil, tá? Tem estoque aqui, R$ 1.100. Quem me mandou essa unidade foi a própria Foze e eu vou falar para vocês o que eu achei dele. Link na descrição, caso você se interesse, e vamos lá. Fisicamente é o seguinte, cara, a Foze, ela tem uma identidade visual bem própria, né? Tipo, quando você bate o olho, você sabe que é um produto da marca e eu acho isso bem maneiro. Pô, eles têm sempre essa construção bem minimalista, mas assim, todo de metal, sabe? Tudo muito muito bem feito, com acabamento muito legal, sabe? São produtos esmerados. Pô, o GR70 é mais um exemplo disso. Olha que bonito, sabe? É bem construído pra caramba, assim, super sólido, sabe? Tem detalhes legais, por exemplo, nas laterais ele tem essas bolinhas aqui de ventilação, e aí por baixo tem essa grade que é laranja. E aí tem as válvulas, sabe? Sendo que essas da frente, que são válvulas pequenininhas, são as 5654W. Aí elas têm esse vidrinho aqui, tipo, para proteger. Acho que não só para proteger, mas também para ficar um pouco mais equilibrado com as de trás, sabe? Que são muito maiores. E aí, pô, elas têm esse detalhe meio laranja. Embaixo delas, inclusive, tem um LEDzinho que é LED, né? Então, tudo bem, não é a coisa mais, sei lá, não é o brilho natural das válvulas, mas eu acho que ele é bem executado, assim, não fica nada exagerado, tipo, ele parece realmente o brilho da própria válvula mesmo. Então, no final das contas, assim, eu olho para ele e eu acho que ele é um dispositivo, pô, muito maneiro de ter em cima da mesa. E ele tem, inclusive, cara, essas aqui de trás, cara, são as CA-C7. Aqui, ó, até o brilhozinho pra vocês verem. Olha como ele é, tipo, discreto, tá vendo? Não parece aquele LED exagerado, né? É tipo, pô, realmente parece que é das válvulas. Mas enfim, o que eu tava falando? Atrás, ele tem essas válvulas são muito diferentes, né? Eu até, quando eu recebi, eu fiquei sem entender. Eu olhei e falei, cara, tipo, isso é válvula mesmo, sabe? E de fato são. Pelo que eu pesquisei, são válvulas russas que têm essa cobertura de metal em volta para diminuir a interferência de ruídos eletromagnéticos, né? São essas CA-C7. Nunca tinha visto. Enfim, o ponto é um equipamento bem interessante esteticamente e em termos de qualidade de construção. E como é que funciona, tá? Recursos. Como eu falei, isso aqui é só um amplificador e DAC e pré-amplificador, não tem DAC aqui. Então, deixa eu até tirar os cabos para ficar mais fácil de mostrar aqui para vocês. Ó, o que a gente tem? Atrás tem um par de entradas RCA, um par de saídas RCA, tá? Para que ele funcione como pré-amplificador, e entrada para fonte, que é uma fonte externa. Aí na frente tem duas saídas de fones, uma P10 e uma P2, um seletor para você escolher se você está usando um fone de baixa ou de alta impedância e um controle de graves e agudos, tá? Que ficam aqui. Isso aqui é relativamente incomum no mercado, mas é uma coisa que a Foze parece sempre querer integrar nos equipamentos dela. Eu não costumo usar muito, tá? Até porque são controles básicos, tipo, você não escolhe, pô, onde é que está o boost, né? Ou a atenuação, tipo, tá em qual frequência, né? Uma coisa só pré-configurada, né? É muito menos completo do que você poderia fazer com um equalizador paramétrico no computador, mas eu acho interessante, tá? Eu acho que para muita gente pode ser bem conveniente. Eu conheço muita gente que gosta muito de poder chegar e mexer ali nos graves e nos agudos por botõezinhos, né? De repente, pô, você quer usar como uma fonte analógica, né? E aí você não vai ter um equalizador no computador. E em cima dele tem um botão giratório de volume que também serve para ligar e desligar. Então aqui ele está desligado, quando você gira, você sente um clique e ele liga. Então é isso, tá? É um equipamento bem simples e direto no uso. Bem diferente se usar
um amplificador da Topping ou SMSL da vida, onde você vai ter, tipo, putz, uma telinha com 1000 configurações, controles mais completos de ganho, entrada, configuração de saída e mais um monte de coisa. A proposta aqui é outra. Isso continua sendo verdade quando a gente chega no som. Mas antes de continuar, eu queria fazer uma ressalva que eu sempre faço para esse tipo de equipamento. Quando a gente está entrando no hobby, a gente vê toda essa mística em volta dos amplificadores valvulados, né? Deles terem um som mais caloroso, mais eufônico e tudo mais. E eu acho que esse é o tipo da coisa que pode induzir muitas pessoas a uma escolha equivocada. Como foi para mim quando eu entrei no hobby, tá? Isso aconteceu comigo. Não é que essas características não sejam verdade, muitas vezes elas são. Só que, isso depende muito do modelo específico do amplificador, tá? Porque tem muito valvulado que não se encaixa muito nessa descrição. E 2, mesmo quando é sim um amplificador com som de valvulado, cara, não é uma diferença grande não, tá? Não chega nem perto da diferença entre um fone e outro, tá? Ou para ficar no tema retrô ainda, entre, sei lá, tipo, putz, um vinil e um áudio digital, né? Onde você tem uma mix diferente. Cara, quando a gente vai falar de um amplificador valvulado comparado a um amplificador de estado sólido, cara, eu considero uma diferença bem sutil quando a gente olha pro todo, tá? E como é que é o GR70 especificamente? Olha, eu diria que ele tem sim uma pegada de valvulado e que ela é até significativa para o contexto. Quando eu comparo com o Topping DX52, tá? Que é o que eu uso aqui no estúdio, ele tem uma sonoridade que é um pouco mais macia, com médio graves especificamente, com um pouco mais de calor, sabe? Eu acho que os agudos parecem ter uma personalidade ligeiramente diferente também, um tiquinho mais arredondados. Tipo, eles têm um brilho, né? Não é que sejam agudos capados, mas é uma personalidade realmente assim, cara, ligeiramente diferente, um pouco mais romântica, sabe? E ainda que, de novo, não seja uma diferença dramática, é uma personalidade que pode ser interessante, né? Eu achei que com alguns fones aqui ele funcionou muito bem, tanto headphones quanto in-ears até. Eu gostei dele com o fio JT1, eu gostei dele com o Cuba Disco, e até com alguns in-ears também. Tipo, eu acabei de fazer um unboxing de 2 fones in-ears, né? Os Zenmangard T-Pro e o Top Pro. E assim, eu achei maneiro, sabe? Eu achei que ele trouxe uma sinergia interessante com eles. Esse é o ponto, assim, meio que com o fone certo pode ser, ele pode entregar uma personalidade meio complementar, sabe, que traz um perfil ligeiramente diferente, que vai dar uma aquecidinha, uma arredondadinha. De novo, né, bom e importante frisar, não é uma diferença dramática, mas é uma diferença e eu acho que ela pode ser bem-vinda dependendo do uso. E apesar de não ser uma coisa, como eu falei, né, que eu uso com frequência, eu gostei da implementação desse botão de graves e agudos. Eu achei que eles atuam numa faixa bem julgada. Eu já peguei amplificadores com controle de graves que, faz muito tempo, mas que, pô, mexia muito nos médio graves e aí ficava um som maçudão. Eu achei que aqui ele funciona realmente assim nos subgraves e nos graves, ele não sangra para os médio graves. E nos agudos, assim, eu acho que ele vai ali dos médio agudos para cima. Então, ele pode deixar o som mais abafado ou mais arejado. Talvez o de agudos pudesse ficar mais na região do ar, né? Acho que ele seria ainda mais versátil, mas funcionou bem, tá? Eu gostei do que ele faz aqui. Eu achei que a implementação dos dois é muito bem executada. Mas eu tenho 2 ressalvas com esse amplificador aqui. A primeira é em relação à potência. Ele oferece no máximo 300 mW de potência de saída, o que não é tanta coisa. A gente já está num mundo em que, assim, tem player portátil, isso aqui, com 1 watt de potência de saída, tá? Quase 1 watt. E, pô, o Topping que eu uso aqui, o DX52, tem 6 watts de saída. 300 mW nesse mundo, às vezes assim, é a potência de um dongle mais forte. Isso é uma questão, é um problema? Depende, tá? Na prática, isso significa simplesmente que o GR70 não vai tocar qualquer fone do mercado. Pô, um Sennheiser HD800S, um planar magnético mais exigente, né? Já são fones que podem sair um pouco da zona de conforto dele. Por outro lado, assim, 300 mW não é pouca potência, não é como se a gente, pô, sei lá, quando eu entrei no hobby, isso era absolutamente normal, né? Pelo contrário, acho que 300 mW naquela época era uma boa potência de saída, né? E já tinha muitos fones naquela época. Então, é aquilo. Acho que vai variar, né, de acordo com as tuas expectativas e com o tipo de fone que você pretende usar aqui. Por outro lado, eu achei que, surpreendentemente, com o in-ears, ele se deu bem. Não é incomum que valvulados tragam uma impedância de saída mais alta, e aí eles podem prejudicar o fator de amortecimento dos fones de impedância baixa. Aí
tipo, pô, acaba trazendo graves muito soltos, sem definição. E às vezes você tem muito ruído de fundo também, né? Ruído de saída. Eu não senti nenhum ruído de fundo notável aqui, com in-ears, tá? Sensíveis, tipo, bem silencioso. E eu não achei que o resultado, né, em termos de qualidade sonora em si, fique ruim, pelo contrário, eu achei bem interessante. Agora, a outra ressalva tem meio que a ver com isso, gente. Tipo, ele não traz ruído de fundo, mas ele traz muita microfonia nas válvulas. O que isso quer dizer? Em valvulados, as vibrações são transmitidas para as válvulas e isso aparece no som. Tipo, você der um petelequinho aqui, você escuta tipo um metalzinho batendo. Isso pode acontecer em maior ou menor grau, dependendo do amplificador, e tem muitos amplificadores que têm algum sistema de amortecimento para atenuar esse problema. Cara, no GR70, assim, eu acho que é um dos casos de maior microfonia que eu já vi até agora. Assim, ele realmente pega tudo. Aqui, para mim, tá, nesse cenário de uso, isso foi um problema, porque eu fico com o notebook em cima da mesa, né, e, pô, digitando no teclado trabalhando, cara, é meio inviável, tipo, ele passa tudo pro fone, você escuta tudo. Com música tocando, né, não necessariamente vai ser tão audível assim, mas, cara, em passagem mais silenciosa e tal, você vai escutar. Agora, para outros usos e outros cenários, isso pode não ser uma questão, né? De repente você vai ter ele numa prateleira diferente, tipo, ou você nem vai usar ele enquanto você usa o computador, né? Você vai, pô, ter uma coisa um pouco mais dedicada, enfim, tá? Eu acho que isso ser um problema ou não vai de cada uso. Então, para fechar, gostei ou não? Recomendo ou não? Cara, gostei. Para casos específicos, gostei muito até. Recomendo? Depende muito. A parada é, se você simplesmente quer um bom amplificador, tá? Entrei no hobby, tenho fones, preço de um amplificador, qual eu compro? Não vou indicar isso aqui, tá? Eu acho que você certamente vai ser mais feliz com um Topping ou SMSL da vida. Ou até o próprio SK02 da Foze, tá? Que é um DAC também, inclusive. Vai ser um equipamento mais versátil, né? Vai funcionar melhor com mais fones e tal. Com o GR70, a proposta é outra. Eu acho que ele é para aquela pessoa que já está no hobby, que já tem um sisteminha de mesa legal, mas que quer uma opção diferente para os momentos ou para os fones certos, né? Que é um pouco do gosto de um valvulado, sabe? Para ser complementar, ou então para ver qual é, né? Descobrir como é que é esse mundo, mas sem gastar um rim por isso. De novo, ele está no Brasil já por R$1.000. Não é pouco dinheiro no Brasil, claro, mas para um amplificador valvulado de fones, cara, isso não é muita coisa. Pô, pra vocês terem uma ideia, o outro amplificador valvulado que eu gosto também, por motivos parecidos, que é o X-Duo TA26S, também tem estoque no Brasil, mas custa R$3.000, 3 vezes mais. Então, é isso, cara. Eu não vou recomendar para todo mundo, mas para as pessoas certas, eu acho que ele pode ser uma bela opção. Então é isso. Foze continuando a trazer coisas diferentes e muito interessantes para esse mercado que a gente tanto gosta.